Fala, Render People! Gente, olha só, Unreal. Muita gente tem pedido mais e mais vídeos de Unreal e é por isso que esse vídeo novinho acabou de sair do forno, tá? Porque existem materiais que são super realistas. Agora, se você adicionar o displacement direto na textura dentro do Unreal, ele fica 20 vezes melhor com toda certeza. André, mas por que 20 vezes? Não é 10 vezes melhor? 50 vezes melhor? Eu não sei porquê, mas eu acho que é 20 vezes melhor. Não importa quantas vezes melhor, mas ele vai melhorar muito o aspecto, a qualidade e vai elevar o nível das suas renderizações, dos seus projetos, das suas apresentações, tá? Então nesse tutorial de hoje, o nosso especialista Breno Barros vai te ensinar como criar materiais usando o displacement direto na textura, que configurações você precisa colocar no seu Unreal para poder habilitar isso tudo. Tá? Tudo isso de forma simples, fácil, direto ao ponto, para você sair daqui sabendo usar o displacement de maneira correta dentro do Unreal, tá bom? Então é isso aí, deixa o seu like aqui e vamos para o nosso tutorial de hoje. Chega aí, Breno, um abraço, dali render! Fala, Render People! Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Galera, o vídeo de hoje é sensacional. A gente vai aprender um recurso, como ativar esse recurso, que é o Displacement, aqui dentro do Unreal, para elevar muito a qualidade da sua cena. Olha essa cena aqui, por exemplo. Ela já tá muito bonita, né? Diga-se de passagem. Então, se eu vier no modo aqui perspectiva, eu percebo que essa textura ela já tá incrível, né? Mas se a gente chega perto dela e entra dentro da textura, ó, eu percebo que ela tá totalmente flat, totalmente reta, né? E o displacement, ele basicamente vai fazer com que essa textura desloque para modificar a posição dela aqui dentro do render. Nossa, mas como assim? Aqui para nós, ó, ela tá plana. Quando a gente ativar o Displacement, você vai ver a diferença que isso vai fazer. Só que para ativar o Displacement, a gente precisa fazer um passo a passo aqui muito importante para ativar isso dentro do Unreal. A gente vai trabalhar dentro da pasta. Isso vai fazer com que você entenda melhor o Unreal. É muito importante esse tipo de recurso, justamente para você ver como é que funciona por trás das câmeras, né? Aqui dentro do Unreal. Então vamos lá. A gente precisa literalmente fechar o programa. Vamos lá no Xzinho e fecha. Quando fechar, basicamente todo projeto que a gente cria no Unreal, a gente seleciona uma pasta dentro do nosso Windows, né? E aqui eu estou dentro dessa pasta. Perceba que temos várias pastas, né, subpastas aqui que fazem o programa funcionar e o executável do Unreal, que é o .uproject. Então assim, esse é o emblema nativo do Unreal para a gente dar play no nosso Unreal, inclusive selecionar versões, enfim. O que a gente precisa fazer aqui de fato é vir aqui na aba de configuração e dar 2 cliques. Uma vez aqui dentro, temos várias pastas que envolvem o projeto, que envolvem o Unreal, que constrói o programa. A gente precisa abrir o Default Engine, 2 cliques. Uma vez aqui dentro, temos várias linhas de comando que constrói qualidade e tudo. Gente, esquece tudo isso aqui. Nada disso é importante para o recurso Displacement. Óbvio que tem sua importância, mas isso aqui não se preocupe. O que a gente precisa se atentar é o seguinte. Essa Script Engine.Rendering Settings é o local que a gente vai adicionar 2 linhas de comando fundamentais para ativar o Displacement. Na descrição do vídeo já tem essas linhas de comando, você pode dar o Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar. Aqui a gente vai construir juntos, tá? Então, Enter do teclado para pular a linha, né? Vamos lá. R.nanite.allow tessellation igual a 1. Beleza? Enter de novo. R.nanite.tessellation igual a 1. Nossa, pelo amor de Deus, o que é isso aí? São essas 2 linhas de comando que são responsáveis aqui dentro do Unreal para ativar esse mapa Displacement. Beleza, gente? Basta copiar o que está na descrição, Ctrl+C, Ctrl+V, é muito mais rápido, ou faz igual eu fiz aqui, que é bem rapidinho, tá? Salvar. Feito isso, voltamos para o Unreal. De volta no Unreal, o que a gente precisa fazer para identificar, pelo menos o primeiro passo, para você ver se você fez certo essas linhas de comando? Vamos criar o material que vai ser o responsável para aplicar o Displacement, tá? Aqui na nossa aba Content Browser, botão direito, adicionar um material. M, underline, significa um material master, tá? É uma linguagem universal aqui dentro do Unreal que qualquer artista vai se identificar. Isso é muito importante também, tá? M underline, o quê? Displace, que é o material que a gente vai criar agora. E vou dar 2 cliques. Ao abrir esse material, vou maximizar ele aqui e vou dar um zoom.
eu percebo que existe um novo node, um novo parâmetro aqui para ser adicionado, que é o quê? O displacement, tá? Então ele já está aqui ativo. Então quer dizer que a gente conseguiu e ativou de forma correta ele lá dentro da pasta do Unreal, beleza? Show de bola. Vou minimizar para ver outra coisa. Bom, o que temos aqui é um mapa que já está muito bonito. O que é esse mapa, né? Essa textura aqui de pedra, que ela tá incrível. Igual eu te mostrei no comecinho, ela está flat, ela não tem o displacement aplicado ainda, tá? Como que eu fiz essa textura aqui? Como que eu trouxe ela? Gente, Quixel Bridge. Então vou adicionar. Quixel Bridge é o responsável, na maioria dos casos aqui, 100% quase do Unreal, em trazer qualidade nas nossas texturas, nos nossos modelos, nas nossas imperfeições, decalques. Gente, isso aqui é uma maravilha, tá? Então aqui eu já deixei, tá pesquisado aqui para nós, essa textura que utilizamos em questão, Flagstone Wall. Eu vou abrir ela aqui para você ver o seguinte. Baixamos na qualidade High Quality. Low Quality 1K, médio 2K, High 4K e o Highest 8K, tá? Então assim, tenha em mente que isso pesa seu projeto. Gente, o High Quality é certeza de qualidade, tá? Eu venho baixo e adiciono ao nosso projeto. Ó, uma vez adicionado, eles nos oferecem aqui 3 texturas. Isso a Quixel sempre nos oferece. Primeiro delas, eu vou abrir uma por uma. Está relacionada à nossa cor da textura. Olha que textura linda, escaneada na vida real, certeza de qualidade, tá? Textura 2 é o nosso normal, é o que dá o nosso volume aqui, já nativo dentro do Unreal, não é o displacement, mas dá esses contornos, onde que tem que ter brilho, onde que não tem que ter. Esse mapa já é muito poderoso, já nos oferece isso, tá? E por último, aqui dentro, gente, existem 3 mapas unidos, juntos, né? Que é o nosso Red, Green e Blue, famoso RGB. Se a gente desativa eles, ó, o Red está relacionado ao brilho da textura. O Green está relacionado ao Ambient Occlusion, é quando a textura encosta e forma aquela linha preta. Por exemplo, pega sua mão aí, encosta um dedo com dedo, mão com mão, o que for. Você vai ver que existe uma linha preta que faz o contato. Ambient Occlusion basicamente é isso, de uma forma bem rápida de te explicar. E o Blue está relacionado ao nosso mapa de displacement. Ele é o segredo aqui do nosso vídeo, tá? Então vou fechar essas 3 texturas. Vou deixar ele um pouco flutuante aqui, ó. Vou deixar ele aqui bem no cantinho. O que a gente vai precisar fazer? Vou selecionar os 3 mapas com Ctrl aqui, seleciono as 3, arrasto e solto aqui o nosso material master. Vou ampliar de novo. Gente, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Deixar tudo alinhadinho aqui para questão de organização. Beleza. Textura, a cor da textura, só resultado, né? O Red, Green, Blue, o RGB linka aqui no Base Color. Normal Map, que é o nosso normal, que dá o nosso volume aqui, ó. Olha que legal que quando a gente vai linkando, tá? O Red, lembra que o Red, vou voltar aqui de novo para te mostrar. Red está voltado ao brilho, então Red Specular. O Green está voltado ao nosso Ambient Occlusion, Green Ambient Occlusion. E o nosso B, que é o Blue, está voltado ao mapa de Displacement. Eu venho aqui no B e ponho aqui no mapa de Displacement, por mais que ele já está aqui desativado, tá? Não vou me atentar a isso agora, mas eu já construí. Vamos lá então. Os próximos passos que você precisa fazer é o seguinte, olhar aqui para o lado, ó. Quando a gente clica em qualquer botão, qualquer área aqui por fora do material, a gente tem os detalhes desse material, tá? Então, primeira coisa, two-sided, o que isso significa? Ele vai ser aplicado tanto de um lado quanto do outro lado da nossa malha. Eu preciso ativar isso. Pronto. O outro parâmetro, né, o Tessellation, que a gente colocou lá na nossa linha de comando, ó, Enable Tessellation ativado. Com isso, o displacement funciona. Por isso que a gente já linkou ele aqui para economizar tempo, né? E por último, o mapa de displacement, displace. O que isso significa? Magnitude, o quanto de displacement esse material vai ter. Eu coloco aqui por padrão 15, para a gente não precisar mexer nisso. E o center significa que ele está 0.5 do eixo da malha. Por quê? Quando a gente desloca essa malha, ele está subindo 0.5. Só te expliquei, mas a gente não precisava nem mexer. Gente, está construído. Esse é o mapa mais simples para você ativar o seu displacement sem segredo nenhum. Eu venho aqui em aplicar. Aplico o material que a gente acabou de construir e tá tudo certo. Ufa, né? Criamos esse material. Agora, como é que eu sei que funcionou? Eu basicamente vou aqui na aba Content, né? Vou lá na nossa pasta onde a gente criou o nosso material, botão direito,
criar o material instanciado dele, tá? Material instanciado, MI_displace. O material instanciado é importante porque quando a gente clica nele, ó, ele vem bem mais resumido, tá? Não temos outros parâmetros aqui, porque a forma de construção desse material foi uma forma muito simples para ativar esse displacement. Show de bola. Eu venho com esse material displace e aplico aqui no nosso projeto. Tá vendo que ele já mudou um pouco? O que a gente pode fazer é o seguinte, abrir esse material master, selecionar a nossa textura, abrir a nossa textura e olha que legal, aqui ó, no ajuste dela temos brilho, saturação, tudo que a gente precisa modificar, tá? Saturação, eu vou pôr 0.5 e aí ele faz o que? Ele tira um pouco da cor, olha aqui, já deu um parecer bem legal. E no brightness eu coloco aqui 0.6, ele já escurece a nossa textura o suficiente para deixar ela linda. Olha que textura espetacular. Show de bola. Breno, mas é o seguinte, você falou para mim que quando a gente adicionasse isso, daquele flat, daquela linha reta, ela teria displacement, tá? Então, eu vou te fazer isso agora. Para você ativar o displacement, você tem que ativar o Nanite. O que é o Nanite? Nanite é uma tecnologia que foi introduzida no Unreal, na 5.0, gente, que foi aprimorando com o tempo. E hoje ela tá incrível na 5.4. Ela basicamente faz com que a nossa malha se transforme em pequenos triângulos, que quanto mais distante da câmera, esses triângulos vão se otimizando, eles vão mexendo, gente. É uma coisa muito legal, vou te mostrar isso na hora que a gente ativar. Então, com a nossa parede selecionada aqui, ó, eu procuro o Static Mesh, nessa pastinha com a lupa, ela leva aqui para nossa aba, onde que fica nossos Static Meshes da cena, tá? Eu clico com o botão direito, vou em Nanite e habilito o Nanite, ó. Pronto, habilitado o Nanite. Percebe que já gerou algumas manchas aqui. Vou fazer isso na outra parede também. Procura ela aqui, parede frontal, botão direito, Nanite, habilitar o Nanite. Olha aqui, gente, o Nanite está funcionando. Agora lembra que estava reto? Agora olha aqui as curvinhas acontecendo, olha o displacement. Que legal, a gente consegue ver também isso, ó, no encontro dela com a parede, olha aqui. Olha aqui esse detalhe, gente, isso aqui é incrível, tá? E essas manchas nada mais é do que ela avançou e ela recuou. Lembra do 0.5? Isso gera essas manchas. Como é que resolve isso? Você pode, aqui na linha de comando, na CMD, escrever um novo comando, que chama o quê? Normal Bias. Também vai estar na descrição do vídeo. É esse aqui, ó, raytracing.normalbias. Eu dou um espaço e aqui são valores. O que esse normal bias faz? Ele basicamente pega toda a iluminação da cena e desloca o suficiente para tirar essa sombra. Quanto o suficiente? 0. Tem que ser ponto e não vírgula, 5. Enter. Olha isso aqui. Pronto. Resolveu. Então, basicamente, ele deslocou os mesmos 0.5 que temos lá naquele center. E aí, com isso, tira essa sombra, essas manchas que estavam na malha, tá? Para tirar a prova, gente, eu deixei aqui no cantinho uma luz, ó. Eu vou trazer ela para a cena. Olha esse... É muito incrível. Olha esse contorno, olha essa sombra. Para você comparar, eu vou selecionar a malha, vou procurar ela aqui e vou desabilitar o Nanite, ó. Olha a diferença, já estava bonito. Olha quando eu ativo, fico olhando aqui, ó, nessa região da luz. Vou ativar novamente, ó. Olha esse volume, gente. Isso aqui tá incrível, tá? E antes da gente ir para a etapa final, eu queria te mostrar uma coisa muito legal. Aqui nesse cantinho da parede, entre o banquinho. Olha o que tem aqui, ó. Deixa um like. Gente, deixa um like no vídeo, ajuda a gente a divulgar esse material incrível que você viu hoje. E para fecharmos, olha que legal em relação ao Nanite. Se a gente tiver em Lit, Nanite Visualization, triângulo, olha o tanto de triângulos. Isso aqui são mini triângulos, olha gente, é tão pequenininho, não dá nem para ver. Que faz essa otimização, né? Quando a gente se movimenta, ele se movimenta também. Ele aumenta ou diminui conforme a distância do nosso personagem, né, da nossa visualização. Isso aqui é incrível, a tecnologia que o Unreal nos oferece, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença até o finalzinho do vídeo. Valeu e dá-lhe render. Uou! E aí, viu só? A diferença é da água pro vinho. Não sei se é 20 vezes mais qualidade, mas é muito mais qualidade, né? E se você gostou desse vídeo, se você se interessa por Unreal, eu quero te dizer que a gente tem um treinamento completíssimo em Unreal e eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder conhecer todo o treinamento, que de repente você pode aí se matricular na nossa escola
para dominar realmente essa ferramenta incrível que é o Unreal para você apresentar de forma profissional, eficiente, veloz os seus projetos, beleza? E eu tenho um recado aqui, ó, vou deixar um cardzinho aqui em cima, ó, de uma outra coisa. Se você tá interessado aí no Unreal, ficou aqui até essa hora nesse vídeo, é porque você quer saber mais. Então eu vou te mostrar 3 maneiras aqui, 3 passos para animar uma cena. Como você pode animar essas cenas que você cria dentro do Unreal. Então clica aqui nesse vídeo e segue aprendendo aqui com a gente. Valeu, Breno! Um abraço para todo mundo e não esqueça de comentar aqui sua sugestão para o nosso próximo vídeo, beleza? Dá-lhe render!